sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Soberano.
gritaré, gritaré. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Vengo, Señor, mi vida a ofrecer como ofrenda de amor y sacrificio. Quiero mi vida a ti entregar como ofrenda viva en tu altar. Vengo, Señor, mi vida a ofrecer como ofrenda de amor y sacrificio.
hablando um tema netamente teológico, que tem muito que ver com a vida prática, aunque em los anos 50 e 60 se falava muito de las últimas coisas e de la iminência de la venida de Cristo. De los anos 70, 80 em adelante começaram muito a falar de la teologia de la prosperidade e a gente deixou de falar de la venida de Cristo. É tanto que eu pedi aqui um coro de adoração e um coro de alabança que hable de la venida e del arrebatamento, nadie supo, porque passou a ser um tema terceirizado, aunque muito prático. Toda a igreja primitiva vivia em la eminência de la venida de Cristo. Então, na semana passada nós hicimos uma introdução, que quais são as duas principais hermenêuticas de la escatologia bíblica, que é a alegórica e a literária, não? A alegórica é aquela que trata praticamente todo da Bíblia com alegorias. O Senhor realmente não sanou o cego. Isso é só uma figura para a cegueira espiritual. Quando a Bíblia está falando de ayuno, não é ayuno, é outra coisa. Então, você busca interpretar a Bíblia de forma alegórica e eu não estou muito a favor dessa posição. E há outros que interpretam todo muito literal. E a maioria de las coisas do Antigo Testamento, a Bíblia diz que são figuras, símbolos, apontando e sombras, não apontando, diz a própria Bíblia. São símbolos, figuras e sombras, Hebreus capítulo 12 ou capítulo 13, apontando para uma verdade absoluta, que é Cristo. Amém? Então, quando nós falamos da escatologia bíblica, o profeta Ezequiel teve uma revelação de como seria o milênio. Se você ler do capítulo 40 ao capítulo final, 46, eu creio, do livro do profeta Ezequiel, é uma profecia sobre o milênio. Quando você ler o livro do profeta Isaías, também é uma profecia. A partir do capítulo 40, em sua maioria, habla de la primeira venida de Cristo em carne e habla de Cristo estabelecendo seu reino. Até o capítulo 66. Quando você ler o profeta Daniel, o Senhor disse: Daniel, eu te vou a revelar as coisas que vão suceder a tu pueblo, ao pueblo de Israel. E como tu pueblo, que é o pueblo de Israel, vai estar em el centro da história da humanidade. Há algumas coisas que Deus revelou ao profeta Daniel e disse: cede essa profecia, porque em los últimos dias se multiplicará o conhecimento e muitos resplandecerão. É decir, que há coisas em la Bíblia que só serão interpretadas a seu momento em el último dia. Mas quando nós falamos de escatologia bíblica, hermano, a doutrina das últimas coisas, não é para assustar a nadie. Porque por muito tempo a igreja evangélica usou esse discurso como um discurso para amedrentar e para manter e para ameaçar a la gente que se portara mal. Usou esse discurso como outro dia, uma pessoa estava falando comigo que esse niño de 11 anos viu uma película sobre o arrebatamento da igreja, um livro e uma película que eu não la recomendo. Vou dizer o nome, ele tipo é psicólogo e todo isso, um livro chamado Derrados Atrás. Não recomendo esse livro para adolescente nenhum, nem outro de Marco Perret, porque a ideia é praticamente falar de como tu vas comportar-te quando Cristo lleve a igreja e tu te quede. Praticamente é um manual de isso. E é um manual del terror. E são vários livros, tem lá, não tem lá, muito conhecido, tem buenos livros, pero esse aí eu creio que não me gusta. Não lo recomendo, porque considero ser uma película e uma teologia, a mi ver, equivocada. Hoje nós estivemos falando na semana passada sobre essas duas hermenêuticas e também compartilhando com os irmãos sobre
a questão das dispensações. Quando se habla de escatologia bíblica, hermanos, há muitas interpretações. Quando se habla do Apocalipse, há a interpretação preterista, há a interpretação histórica, há a interpretação futurística. Quando se habla da doutrina das últimas coisas, há muitas linhas interpretativas. Por exemplo, hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre 2 eventos que estão na iminência de acontecer a qualquer momento. E você nunca deve assustar-se com isso, porque isso mais bem tem muito que ver com a prática. E eu quero ler aqui, tomar como base bíblica, dois textos da Bíblia. O primeiro, não sei se é a primeira ou é a segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos ver aqui qual é a carta de Pedro. Eu creio que é a segunda de Pedro, capítulo 3. Deixa para anotá-lo aí depois que eu lhe diga, irmão. Ok, capítulo 3, segunda de Pedro. Amados, esta é a segunda carta que os escrevo, e em ambas despierto com exortação vosso limpo entendimento, para que tengáis memória as palavras que antes ha sido ditas por los santos profetas e del mandamento del Senhor e Salvador, dado por vossos apóstolos. Sabendo primeiro esto, que em los postreros dias vendrão burladores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: ¿dónde está a promessa de su advenimiento? De la venida de Deus, não? De Cristo. Porque desde o dia de los padres, que los padres durmieron, todas as coisas permanecem assim desde o princípio de la criação. Estes ignoram voluntariamente, viu? Que el tiempo antigo foram hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, ó amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas habrán de ser deshechas, como não deveis vosotros andar em santa e piadosa maneira de viver. O segundo texto, eu não sei se está na primeira ou na segunda de Tessalonicenses, já vamos, na primeira de Tessalonicenses, que ele diz assim, tampouco, capítulo 4, versículo 13, tampouco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen, para que não os entristezcais como os outros que não têm esperança. Porque se creemos que Jesus murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en esta palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente com eles em las nuvens para recibir al Senhor em el aire, e assim estaremos sempre com el Senhor. Amém? Eu sempre digo a la gente que nós outros, quando hablamos de escatologia, ou quando eu vejo uma película, uno vê uma película de terror, uno sempre se põe em el lugar del que está sendo vítima del monstro, ¿verdad? Porque, eu vou citar aqui um exemplo, tu vê a película de Annabelle e tu nunca é Annabelle, verdade, irmão? Tu sempre é a pessoa que está sendo atormentada por Annabelle. E se é mulher, mais todavia. Você vê uma película del Chuck, você nunca é Chuck, verdade? Quem aqui quando vê uma película diz, não, eu sou o Chuck? Não. Uno sempre é a vítima. Então, quando nós outros vemos a doutrina das últimas coisas, nós outros nunca devemos poner-nos como vítimas. Porque de isso não somos. Nós outros estamos do lado de los vitoriosos, do lado de los que vão heredar a vida eterna. E quando nós outros falamos desse fenômeno mundial, pouco retratado em películas, pero também retratado em películas, que é o rapto
de la iglesia, nosotros a veces preguntamos como se dará, se isso é verdade mesmo, se essa é uma promessa concreta. Pedro dijo en la época del apóstol Pedro que la gente já andava burlando e dizendo que o Senhor estava demorando muito, que isso de sua venida não era tão concreto. E por muitos anos, hermanos, a igreja, o povo de Deus deixou de falar essas coisas. Quando o próprio apóstolo Pablo disse que há galardão especial para quem ama a Cristo e sua venida. A última palavra de la Bíblia é Maranata, vem Senhor Jesus. E não é uma oração de la igreja, diz que o Espírito Santo ora, la novia deseja e o Espírito Santo ora deseando a venida do Senhor. Outro dia um colega pastor me disse, irmão Olivando, pastor Olivando, essa gente que habla muito da venida de Jesus é porque já não suporta mais viver aqui na terra. São pessoas psicologicamente, socialmente incapazes de viver aqui na terra e como não têm a capacidade de sobrellevar as cargas e os problemas, estão pedindo a Deus que Cristo regrese pronto, que é para ver se... Não, hermanos, a Bíblia diz que o Espírito Santo clama por la venida del Senhor. La novia dice, vem. Maranata, vem Senhor Jesus. É o desejo final de livro que foi revelado e foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Outro dizia, pastor, e hablar de arrebatamento, eu creio que nós outros seremos arrebatados quando nos morra. Não, a Bíblia diz, e Pablo explica a ordem, que nós outros, os vivos, não precederemos, não seremos primeiro que os que morreram. Os que morreram vão ver ao Senhor primeiro, e Ele explica hasta como se dará isso. Mis hermanos, quando nós outros falamos de arrebatamento, ou o rapto de la igreja, o apóstolo Pablo explica muito bem como é isso. E há 3 interpretações para o rapto de la igreja. Porque depois do rapto de la igreja, em la terra vendrá a tribulação e a grande tribulação. Há os primeiros que interpretam que o rapto de la igreja será pré-tribulacionista. Primeiro Cristo arrebatará a su pueblo, su novia, e depois vendrá a grande tribulação. Há outros que interpretam que em los 7 anos de grande tribulação, Cristo arrebatará a igreja em meio de la grande tribulação. Esses são os mitribulacionistas. Há outros que são os pós-tribulacionistas, que interpretam que Cristo arrebatará a igreja depois da grande tribulação e a igreja passará por todo o reinado do anticristo, etc. Não sei de onde consegui para isso. Eu não quero entrar aqui nesse critério, nem dizer que critério tenho ou que critério não tenho. Porque em tentar dar cronologia e poner como o código Q, ou como o código de barra, ou como um chip, ou como tu cupo para comprar em el clap, que essa é a marca de la bestia, essas são as piores louqueiras que o mundo já ha inventado. Eu sou del tempo donde cada líder mundial que se levantava era o anticristo. Eu sou del tempo que disseram que o Papa era o anticristo. Depois disseram que Gorbachev, porque tinha uma marca aqui em frente, era o anticristo. Agora andam dizendo por aí que Emmanuel Macron é o anticristo. Outro anda dizendo que a vacuna contra o Covid é a marca dela. Por favor, você está tomando na frente essa vacuna? Misericórdia. Então, irmão, não vamos cair em esse tipo de especulação, porque é antibíblico, é imoral e é totalmente anacrônico. Há muitas coisas que o mundo vai... Nós outros não esperávamos estar todo mundo com tapa-boca. Eu veia em China, porque a gente não pode respirar, porque o aire pesa mais que qualquer coisa allá. O aire allá se corta com tijeira. E a gente em China usa tapa-boca. E eu dizia que absurdo a gente andar na calle de tapa-boca. Estamos assim agora, aqui em Tucupita del Tamacuro. Imagínate, hermanos. Então, nós outros não sabemos que surpresa nos reserva o futuro em muitas coisas. A Bíblia diz que há uma expectação tremenda. Pero,
Eu conozco uma pessoa que ele toma café com leite. Le encanta o café com leite. Marrom ou mais claro, café com leite. Pero hay unos que ele le encanta poner primero la leche y después el café. Esos son los prelácteos. Hay otros, hermanos, que le encanta poner el café junto con la leche. Esos son los midlácteos. Pero hay otros que le gusta poner primero el café y después poner la leche. Esos son los postlácteos. Entonces, se você é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, eu sei que você não vai para a tribulação e o café com leite é o mesmo igualito, irmão. Vai tomá-lo e vai tomá-lo igualito, frio ou caliente. Então, a vezes nós outros discutimos tanto a cronologia da coisa, como se dará, como não se dará. Uno discute tanto e termina deixando a coisa principal, não? E a coisa principal é hacer de la coisa principal a coisa principal. Então, nós outros tantas vezes estamos discutindo, não, pero a mim me gusta, o café com leite é bueno, tem que echar primeiro o café, depois passamos tanto tempo e quando vamos tomar tem o mesmo gosto, o mesmo sabor, é o mesmo café com leite, se está caliente queima a língua igualito, se está muito frio, sabe desabrido e por aí vai. Então, devemos ter todo esse cuidado. E o arrebatamento da igreja, ou la venida del Señor, como la Biblia lo llama, es muy importante hablar de la venida del Señor y explicar para los hermanos que la venida del Señor, como la primera resurrección, ella tiene dos etapas. É um mesmo acontecimento. Às vezes nós outros leemos em o livro del profeta Isaías, leemos em o livro del profeta Isaías, hablando la promessa del Emanuel. E a promessa de Emanuel, ella dice que vendrá, um niño nos nació, o principado está sobre seus ombros, seu reino não terá fim, ele humilhará al impío e tal. Quando nós outros lemos esse versículo, não entendemos muitas vezes que esse versículo está repartido em duas partes. A primeira venida de Cristo em carne e a venida de Cristo para estabelecer o milênio. Quando nós outros falamos de la venida del Senhor, há outro que diz, hermano, esse negócio de la venida del Senhor é quando não morre, o que eu estava falando. Não, hermanos. Quando o Senhor estava subindo ao céu, allá em el monte Betânia, a gente disse, ai Senhor, o Senhor se vai, como será? E um anjo lhe disse, mira, esse Jesus que vocês estão vendo subir, é o mesmo que vai descender. Esse negócio de que uno vai ser arrebatado quando muera, não. Uno estando muerto será arrebatado, transformado, pero é o mesmo Jesus. El ángel le dice, finalizando a Bíblia, o capítulo 24 de Lucas, o mesmo Jesus, não outro, não uma figura, não um ángel, o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é o mesmo Jesus que vocês vão ver descender. O profeta Zacarias disse que quando o povo de Deus se arrepienta, mais adelante eu vou falar de isso, Israel em la gran tribulação, quando o povo de Deus se arrepienta, eles vão mirar, o povo de Israel vai mirar e vai dizer para ele, queridas são essas em tus manos, por ocasião da venida de Cristo. Queridas são essas em tus manos. Ele vai dizer, essas são as heridas que eu fui herido em la casa de mis amigos. E essa hora será o final da batalha del Armagedón. Pero eu quero explicar para os hermanos aqui rapidito só a diferença entre rapto de la iglesia e venida de Cristo em glória. Porque a Bíblia diz que a primeira ressurreição tem 3 etapas. A primeira ressurreição ocorreu quando Cristo ressuscitou. A primeira ressurreição também ocorrerá quando os muertos em Cristo ressuscitem. E a primeira ressurreição também ocorrerá na terceira etapa, quando Cristo venga em glória e todos os santos da grande tribulação, que é uma multitud muito grande, que Juan disse, quem são esses? E ele disse, esses são os santos que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras em la sangre del Cordeiro. Então, a venida de Cristo, a segunda venida de Cristo, já tem 2 etapas. A primeira será como um ladrão em la noite, sorpresiva. Nadie sabe
Nadie sabe el día ni la hora. No adelanta que algum pastor tuvo una revelación, outro foi arrebatado. No sé, nadie. El Señor dijo: nadie, solamente mi Padre, ni los ángeles del cielo saben. La segunda venida, 7 años después del arrebatamento, dicho por la Biblia, será en gloria y todo ojo lo verá. No será sorpresiva. Se puede hasta poner fecha. En la primera venida, Cristo quedará en los aires, como dice el versículo que yo leí. El Señor mismo quedará en los aires y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos arrebatados. La segunda venida, dice também la Bíblia que ele pisará, no Nuevo Testamento, el monte de los olivos e ele se partirá em dois. En la primera venida será em secreto, en la segunda venida todo ojo verá. Quando digo segunda venida, estou falando de segunda etapa, porque estará separado em 2 etapas por um período de 7 anos. E isso eu vou explicar a vocês depois bem detalhadamente, ou tentá-lo explicar. Pero a cronologia é essa, hermanos. A qualquer momento ocorrerá o rapto da igreja. E a Bíblia passa toda avisando, já que isso vai ocorrer, vivam em santidade. Já que isso vai ocorrer, amem a venida do Senhor. Já que isso vai ocorrer, vivam na vida de piedade. Já que isso vai ocorrer, trabalhem. Outra vez outro pastor também chegou para mim e disse: pastor, igreja que predica arrebatamento e venida de Cristo são igrejas que estão encerradas e não querem trabalhar. Bem-aventurado el siervo que quando seu Senhor regrese, lo encontre trabalhando. El capítulo del arrebatamento y de la resurrección de los muertos, que es el capítulo 15 de 1 Coríntios, ele termina dizendo assim, que nosotros devemos abundar em obras, não cansar-se de trabalhar, não cansar-se de anunciar el reino, porque, hermanos, esse negócio de que predicar sobre arrebatamento implica inércia, não. Predicar sobre arrebatamento implica trabalho. Quanta mais gente nós outros conquistemos para que seja arrebatado com Cristo, melhor para o reino de Deus. Amém, hermanos? Se a venida do Senhor já não ocorreu por sua longanimidade, é decir, porque o Senhor ha tenido muita paciência com a gente. E porque o Senhor ha tenido muita paciência, é que Ele não já vino. Porque senão entregaria cada um de nós outros a uma situação terrível. Então, a ordem é a seguinte: a qualquer momento Cristo vendrá e arrebatará a su pueblo. Pero esse pueblo, ele tem que estar involucrado em trabalho. Há várias palavras, hermanos, que hablam de la venida del Senhor. E essas palavras que hablam del rapto de la igreja, que hace diferença entre 2 eventos. Recuerde, a segunda venida de Cristo ocorrerá em 2 etapas. É uma mesma venida, pero em 2 etapas. Assim como nós outros somos corpo, alma e espírito. Assim como a Bíblia diz assim: bem-aventurados os que hacen parte de la primeira ressurreição. E quando tu vê, você diz: não, pero essa não é a primeira, essa já é a terceira. Houve a ressurreição de Cristo, a ressurreição e o rapto de la igreja, e essa já não é a terceira, é a primeira. Aí ele diz assim: lo que pasa é que Cristo foi hecho las primícias de lo que duerme. Quantas etapas tem a venida de Cristo? Misericórdia. 2. A primeira se chama arpidazo, uma palavra grega que significa tomar, rapto, arrebatar. E a Bíblia diz aqui: nós outros, os que quedamos vivos, seremos arpidaços, seremos tomados, seremos. Passa aquela palavra arrebatada ahorita está feia, não? Porque os drogaditos dizem: pastor, eu estou arrebatado, oíste, misericórdia. Tu diz: pastor, eu ia matar, que eu ando arrebatado, misericórdia. Aí não vai falar de arrebatado, se há algum ex-pedreiro aqui, vai dizer: isso é o que quero, pastor. Aí uma profecia para mim. Pela palavra seria tomados,
raptados inmediatamente. E quando se habla de la venida de Cristo em glória, hermanos, será la parousia, será la epifanea. Epifanea, manifestação, ou será los apocalipsos, que significa revelação del Senhor. Todo isso que o Senhor usa para falar de la diferença entre el rapto de la iglesia y la venida de Cristo en gloria, hay 7 años de diferencia, donde la Biblia reparte 3 años y medio tribulación, 1260 días o 32 meses, ou 50 e tantas, ele diz 150 e tantas semanas, ele diz assim. E a Bíblia, desde o profeta Daniel hasta outros profetas, o próprio Cristo, quando os apóstolos lhe perguntaram: Senhor, quando se dará as coisas? Qual será a señal de sua venida? ¿Sabe que foi o que o Senhor dijo? Recuerden lo que foi dito por el profeta Daniel, quando estava em el lugar santíssimo e profetizou acerca del desolador e de la desolação que entrará em el lugar santo de Deus. E aí ele começa a contar e explicar que há um período de 7 anos na história do povo de Deus que se falta cumprir. E esse período Daniel lo lança, depois eu vou falar sobre as 70 semanas de Daniel. Daniel lo lança para depois do arrebatamento da igreja. Quando a igreja se arrebatada, a Bíblia diz que simultaneamente, ou de modo em primazia, ocorrerá lo que chamamos a ressurreição de los muertos. E Pablo explica muito bem essa ordem, quando ele disse: porque se creemos, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los vivos no habemos que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El mismo Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Vê a ordem. Sempre quando há funeral de irmão, eu leio esses versículos e eu los cito como será a ressurreição de los muertos. Pablo dedicou um capítulo inteiro dizendo que todo aquele que morreu na promessa, ele será levado al terceiro cielo, al cielo del Senhor. Como é isso, pastor? Não já está em el cielo, sim. E vá para o cielo, sim. Como é isso, pastor? Antes do Novo Testamento, antes de Cristo morir na cruz del Calvário, a maior identificação de fé era o padre Abraão. Abraão é chamado na Bíblia el padre de la. Quem tinha fé era hijo de. Todo el mundo que creyera em Deus era tenido como exemplo Abraão. Nem Moisés e nem Elias, que se creia, e eu creio porque foi explicado por el próprio Cristo. El grego sempre falou de Hades como Deus que habita em el inframundo. Pero el inframundo bíblico ele estava repartido em 3 partes. A primeira parte do inframundo estava composta de lugar chamado Gehenna ou Hades, lugar de los muertos, lugar de tormento, dito por Cristo, citando nomes. O segundo lugar estava composto em el inframundo, estava composto de lugar chamado seno de Abraão, o lugar para donde iban todos aquellos que morriam creyendo en Dios con la gran referencia de la fe que era el padre Abraham. Entre el Gehenna y entre el seno de Abraham había una gran cima con S,
Cima com C é para riba. Cima com S é para baixo. Chamada abismo. Profundo. Em el Apocalipse vamos ver que esse abismo é literal, existe. E em esse abismo, em la época de la gran tribulação, um ángel soltará 200 milhões de demônios. Não se preocupe, irmão, você não vai falhar. Nós outros, nessa hora, vamos estar. Negociaré, me alabaré e cantaré al Senhor, porque ha chegado las bodas. Vamos estar já, irmão, não se preocupe. A irmã, eu tenho medo que o pastor abra uma bronca. Não tenha medo que o plano para ti é outro. Amém? Nós outros vamos estar em carruagem de fogo como Elias, picando caucho em el cielo, irmãos. Sendo servidos por el Senhor mesmo. Então, isso não é para... Ai, pastor, eu tenho medo. Então, para que tu habla, pastor? Eu hablo, irmãos, porque está dentro do assunto. Mas isso não é para ti. Em nome de Jesus, amém? Não é para ele que crê. Quando Cristo morreu, disse Pablo na carta de los Efésios que ele levou cautiva a cautividade, descendeu a los lugares profundos, levou as almas de los hombres e entregou dones a los hombres. Que hizo el Senhor quando morreu? Foi allá en el inframundo e cambiou a casa. Agarrou el seno de Abraão, lo levou a um lugar chamado terceiro cielo, paraíso de Deus, e deixou allá el abismo, deixou a casa com 2 compartimentos. E deixou allá o lugar de tormento. Segundo o próprio apóstolo Pablo, por revelação de Deus, primeiro não quis contar, mas depois terminou contando. Ele foi levado a esse lugar e allá passou a entender, segundo a doutrina de los apóstolos, a doutrina bíblica, que todo aquele que muere em la promessa, que crê em el Senhor Jesucristo, será levado ao terceiro cielo imediatamente e vai quedar allá como que, sabe, irmão, quando você está assim meio dormido, meio despierto, digamos que, vou citar aqui uma coisa, o dia de tu cumpleaños, o dia de la boda, o dia de um gran viaje, o dia que te vão dar um prêmio, o dia de tu graduação, o dia de tu exaltação, e você vai dormir sabendo que o outro dia vai ser tu graduação, ou o dia que, eu não vou dizer que você acertou aqui no Táchira, porque os irmãos não juegam, nem os animalitos, pero que você ganhou um grande prêmio, e você vai dormir sabendo, contando as horas para que quando amanezca, você haga essa grande viagem, ou seja, o dia de tu boda, que tu está enamoradíssimo, esse grande dia, que é o grande dia de tu vida. Eu já tive muitos grandes dias em minha vida, onde eu ia dormir e na madrugada, aquele sonho assim, meio que, ojalá quando amanezca vai ser fino. Entenderam, irmão? Isso é o paraíso de Deus. Os que estão allá estão conscientes de que a qualquer momento sonará a trompeta e eles vão receber o prêmio grande, que é a corona de vida, em nome do Senhor. Então, segundo a Bíblia, nós outros não precederemos a eles. Como é isso, pastor? Eu não quero profundizar muito aqui, nem muito na cronologia. O Senhor vendrá em uma nuvem, quedará em los aires, pero antes del Senhor venir a los aires, a la atmósfera, o Senhor em secreto passará por el paraíso. Diz aqui, a palavra de Deus diz literalmente, já leí em várias versões, porque o Senhor mesmo com voz de mando, por lo qual decimos isto em palavra do Senhor, que nós outros que vivimos, que habremos quedado hasta a venida do Senhor, não precederemos a los que durmieron, porque o Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcángel, com trompeta de Deus, descenderá del cielo. Los muertos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo nós outros, os que vivimos, os que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Como é isso, pastor? É juntamente? Tá allá ou está cá? Eles vão venir, irmãos. O Senhor vai quedar em los aires, vai passar por el paraíso e vai dizer a las almas e a los espíritos de los que murieron en la fé, e vai dizer, vaya para allá, busca tu cuerpo. Não sei se é el ADN, não sei o que é, sei que é um corpo transformado. Eles vendrão, por isso que a Bíblia diz que não precederemos. Eles verão o Senhor primeiro que nós outros. Porque primeiro já estão gozando com o Senhor, com a sensação
de que já estão sendo consolados e com a sensação, allá está Peter, hermanos. A Bíblia diz que uno não pode especular quem vai para o céu, quem não vai, porque esse é o terror da igreja. Quando a igreja falava da venida de Cristo, do arrebatamento da igreja, salia catalogando. El que usa pantalão não vá, el que não usa, a mulher que usa falda vá, a que usa, salieron catalogando a gente dizendo, e allá em el cielo vamos ter muita surpresa. Vamos encontrar muita gente que você vai dizer, ai, pero em minha renda tu não ia venir. E donde, não será assim, pero simbolicamente vamos ter muita gente que pensávamos, porque nossa religião dizia que se el pantalão, há uma igreja que o homem que usa blue jeans, esse pastor não vai. El que usa sapatos e meia, não vai. Há coros em Brasil que dizem assim, aquele que usa sapatos e meia não é arrebatado. Não, não. Imagínate, hermanos. Aí o que nós outros salíamos era assustando a gente. Tu vá, tu não vá, tu vá, tu não vá. Ai, misericórdia, voltou em fulano, vá, voltou em fulano, não vá. Um cristiano não pode. Aí começamos a catalogar a gente, o que andamos é aterrorizando e alerrando a gente mais do Senhor, porque esse critério quem lo tem é Cristo. Então, se Peter está allá, quando o Senhor venga, não sei quando, pode ser hoje, pode ser amanhã, para arrebatar sua igreja, ele passará primeiro por Peter. Peter vai vir aqui e vai tomar seu corpo, porque Pablo dijo, é necessário que o mortal se revista de imortalidade. É necessário que o perecedero se revista de imperecibilidade. É necessário de lo que é humano e carnal e animal, corpo animal, se revista de imortalidade de lo celestial. Para que podamos dizer, tragada foi a morte por la vitória. Aí, hermanos, aí nessa hora que o Senhor queda em los aires e nós outros assumiremos, não sei o que será o ADN, se é algum código, alguma, pero a Bíblia diz que nosso corpo será transformado. E aí sim, quando eles sejam transformados, os que dormiram em Cristo, podem não ter mais nada, moléculas. Há mais moléculas em um vaso de água que gotas de água em el oceano. Então, se nós outros hablamos solamente de lo que conhecemos, verdade? Te agarra um vaso de água, há mais moléculas em um vaso de água que gotas de água em todo o oceano. Que vamos falar nós outros se é o ADN, se é, não sei. Sei que a Bíblia diz que vamos receber um novo corpo. Por quê? Porque Cristo, quando ressuscitou, ele recebeu um novo corpo. E sabe uma coisa, irmão? O novo corpo de Cristo comia pescado salado e tomava miel. Só uma coisa que o Senhor disse que eu não vou tomar, senão quando arrebate a igreja allá em el reino, que é o fruto da vida. O Senhor disse, eu só volverei a tomar o fruto da vida com vosotros allá em la presença de mi Padre. Pero o pescado salado para dentro, guabina para dentro, corocoro para dentro. O Senhor, com o corpo transformado, comeu. E aí a Bíblia diz que seremos como Ele é. Que aí, irmão, que pensa que depois que tu ser arrebatado, tu vai quedar allá em el céu. Aí a gente que diz, eu não quero ir para o céu. Melhor uma rumba. Allá não há marihuana, allá não há rumba, allá não há miniteca, allá não há não sei. Porque allá é aburrido. Está equivocado. Bem equivocado. Mas que o outro lugar não é tão agradável. Allá será um lugar de serviço, de desfrute. Allá será um lugar onde todos nossos sonhos serão realizados. Allá nós outros seremos plenos, plenamente realizados em Ele, Senhor. Porque às vezes nós, eu não quero ir para o céu porque eu quero primeiro terminar minha carreira. Misericórdia. Allá a tua carreira será completa. Allá você vai ser completamente anti-frustração, anti-tristeza e anti-lágrima. Então, meus irmãos, assim será o rapto da igreja. Quando eles tomem o novo, está entendendo alguma coisa aí? Quando eles tomem o novo corpo, aí a Bíblia diz, seremos arrebatados juntamente com eles. Aí sim, aí é onde entramos nós outros. Pero a Bíblia diz que será em um abrir e piscar de olhos. Não abrir e cerrar não, porque eu posso abrir e cerrar, demorar muito tempo. Deixa-me contar um dado interessante para vocês.
dizem que nós outros, escute aí uma coisa, a ciência diz que palpadeamos um promédio de 2.000 vezes por dia. Hay 2.000 possibilidades del Senhor. É muito, né, irmão? E el científico louco esse disse quantos milhões de vezes palpadeamos por ano. Palpadear se chama, é? Piscar, não? Em um abrir e cerrar de olhos. Será muito rápido isso. Esse evento ocorrerá em secreto. A gente solo se vai dar conta das ausências que ocorrerá na terra. Evidentemente, irmãos, como há explicação para todo, em essa hora vai surgir um tipo, eu ia dizer um camarada, pero camarada de nadie, mil nunca jamais. Vai surgir um tipo explicando todo, solucionando todo, unificando todo, seduzindo e enganando a todos. Ele vai ter um tipo assolado chamado falso profeta. De la boca de ele vai sair 3 espíritos semelhantes a rana para que aquele falso profeta haga todo esse negócio de poner os pés parejos. Isso é boberia para ele. Vai ser todo tipo de prodígio para enganar, se possível, a los escorridos. Vai operar plenamente el mistério e o ministério da iniquidade em toda a sua potencialidade. Esse ser será um ser híbrido, depois eu hablo dele aqui outro domingo, porque hoje nós outros estamos aqui falando dessa venida maravilhosa de Cristo e da ressurreição de los muertos. Los coríntios, que eram gregos e tinham um certo desprezo por el cuerpo, porque el grego queria el cuerpo perfeito. Ustedes já viram que as figuras gregas de Apolo, porque uno é assim, irmão. Como é uno? O grego diz assim: não existe o homem esteticamente perfeito. Solo a estátua de Apolo. Por quê? Ele que é bonito de cara é feio de braço. Ele que tem os braços perfeitos, as pernas são assim. Ele que tem as pernas perfeitas, os braços são assim. Mano de caimã, mais de um aí por aí. Ele que tem os olhos bonitos, a boca é assim. Quando vai soprar a vela, tem que soprar de lado. Ele que tem a boca bonita, tem os olhos celestiais, um para o norte, outro para o sul. Aqui havia um irmão, pastor, eu tenho os olhos celestiais, e o bicho era um para o norte, outro para o sul, é celestial mesmo. Um para uma estrela e outro para outra. Ele que tem os olhos bonitos e a boca bonita, a nariz já está feia. Então não há. Então, el grego dizia assim: o corpo é abominável, porque só Apolo, o Deus Apolo, tem o corpo perfeito. E tentaram fazer uma estátua perfeitamente perfeita, com todo, como diz lá o arquiteto Marian, a la escala, né, Marian? Todo em la escala, todo a la perfeição. Pero hermanos, se nós outros fôramos medir, poner a escala de Apolo para nós outros aqui, misericórdia, viu, irmão? Não escapava um aqui. De broma, um não tinha um dedo perfeito, mais nada. E os demais, porque nós outros somos feitos, verdade, irmão? Pero nós outros não vamos criar, em nome de Jesus, amém? Não se cria mesmo feito. Eu não me sinto assim, pero sou, em realidade. Pero não me sinto. Porque ser bonito cansa. ¿Qué tiene eso que ver con rapto de la iglesia? Todo que ver, hermano. Los griegos abominaban el cuerpo. Entonces Pablo escribe a los corintios una carta completa. Corinto, donde estaba el santuario de Apolo. Ele dice, ese cuerpo vai ser transformado. Uno es el cuerpo de los seres, cuerpo celestial. Otro es el cuerpo vegetal. Otro es el cuerpo animal, dice Pablo. E outro é o corpo de las coisas celestiales. Nós outros seremos transformados. Aí ele termina o capítulo dizendo, 1 Coríntios, capítulo 15, eu te lo anota, eu lo leio. Ele termina dizendo, como?
Assim que, hermanos meus amados, estar firmes e constantes, crescendo na obra del Senhor, entrando na escola de líderes e sendo discipulado, sabendo que vuestro trabalho em el Senhor não é em vano. Porque apareceram uns na igreja e disseram, já que o Senhor vai vir e vai arrebatar a igreja. Vamos passar todo o culto agora tranquilos, vamos viver tranquilos. E não temos nada mais que ver com isso. Aí Pablo disse, não. Crescendo, abundante, trabalhando, yendo a la célula, ganhando almas, santificando-se, porque se santificacionar deverá o Senhor, em movimento constante, porque arrebatamento da igreja não é sinônimo de parálise, não é sinônimo de escapismo, não é porque nós outros estamos dizendo de tucupita. Pablo mesmo dijo, eu quisera já estar com o Senhor, pero por causa de vós outros, tenho que quedar-me mais um tempo. Então, meus irmãos, o arrebatamento da igreja, eu havia escrito um pouco de coisa aqui, e esses assuntos, eu tenho como que em meu coração, em minha mente, um pouquinho de cronologia. A ressurreição de los muertos acontecerá milésimos de segundos antes do arrebatamento da igreja. São 2 eventos que eu não vou dizer que serão simultâneos, porque o Senhor primeiro tocará a trompeta. E o toque da trompeta, os que murieron escucharão primeiro, diz a Bíblia. Voz de arcángel. Eu me imagino, hermanos, quando o Senhor dijo a Lázaro, Lázaro, vem fora. Lázaro deve haver escuchado allá en el inframundo, allá en el más allá. E allá en el paraíso de Deus, não sei qual será a voz del arcángel, se será levántate, párense, chegou a hora, aí vem o novio, eu não sei que gritará. Há muitas parábolas, há uma que diz que será assim, aí vem o novio. Há outras que dizem que o arcángel gritará, ha chegado o reino de Deus. Eu não sei o que gritará, hermano. Se eu estou morto, eu saco a dúvida, depois te cuento. Pero eu sei que haverá uma voz de arcángel, uma voz de mando. Atenção! Uma voz de mando. Uma ordem firme. E em aquele momento, ele que está em el paraíso de Deus, com aquele sonho, vou ganhar meu prêmio. Ai, que delícia, que sonho maravilhoso. Bem-aventurados os que dormiram em el Senhor, porque descansam de suas fatigas, de seus dolores, de suas ansiedades. Quanto estará lá na pan? Será que el gás subiu? Será que haverá gás? Não, não vai ter nenhum tipo de ansiedade. Está allá e vai escutar a voz de mando. Isso é uma alegria grande, verdade, irmãos? Vai escutar a voz de mando, e quando escute a voz del mando, vai venir, assumirá seu novo corpo para cumprir-se a profecia que disse que nós outros venceremos a la muerte com um corpo glorioso. Nós outros cantaremos e dissemos, ó muerte, onde está tu vitória? Ahorita vamos cantar, ó muerte, onde está, ó muerte, tu vitória? Jesus ressuscitou e nós outros seremos ressuscitados juntamente com Ele, os que dormiram em la promessa. E qual é o critério, pastor? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Se congregava? Não. Isso? Não. Usava falda? Não. Não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, hermano, que nós outros temos que falar noite e dia que Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva. Que a hora que a gente tem aí uma perrenga, a hora que a gente tem aí em um momento malo, eles vão dizer, Senhor, socorre-me, ajuda-me, Senhor. E o Senhor vai dizer, está salvo. Será salvo. E na hora de um acidente, e na hora de uma balaceira, não sei. Por isso que nós outros não sabemos esses mistérios do Senhor e vamos encontrar muitas surpresas em el cielo. Porque a pessoa invocou o Senhor, creyó que Ele lo salvaria e Ele lo salvou. Não podemos estar ponendo aqui critério, hermana, você usa o color tal, não vá. Hermano, você usa, não podemos, hermanos. Isso é um pecado contra Deus e esse é tomar a sangue de Cristo em vano. Quem vai ser salvo? A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Pode estar na cruz, pode estar onde esteja, pode estar terminando de morrer. Invocou o nome do Senhor, essa pessoa vai vir e vai assumir um novo corpo e vai ser arrebatado. Aí sim nós outros vamos ser transformados, vamos assumir um novo corpo.
A Bíblia diz que esse critério é tanto que van a estar dos en el molino. Allá en el molino moliendo café, ¿no? Van a estar allá moliendo café. ¿Hay una música que se llama Moliendo Café? ¿No? ¿Sí? Uma vai ser tomada e a outra vai ser derrada. Ah, pero quem canta Molendo Café não vai, pastor. Quem diz que já não fui? E nós vamos e estaremos sempre com o Senhor. A Bíblia diz que estarão 12 na cama. Um será tomado e o outro será tomado, arpedaço, e o outro será tomado. Já a venida de Cristo em glória será 7 anos depois. Porque depois de la primeira ressurreição, de la segunda etapa da primeira ressurreição, nós outros entraremos em um processo chamado Tribunal de Cristo. Não para ser juzgado por nossos pecados, senão que nossas obras serão expostas, e isso é para outro dia, para outro domingo. Pero el rapto de la iglesia, hermanos, ele vai ocorrer tal como a palavra de Deus explicou. Se Pablo tuviera el léxico que nós temos hoje, Pablo lo explicaria de outra forma. Pero Pablo explicou em el capítulo 15 de uma forma maravilhosa. Ele habla de los 2 eventos acontecendo em essa ordem. E a los tessalonicenses, ao mundo grego também, ele explicou desse evento ocorrendo. Eu estou esperando o Senhor, hermanos, e o rapto de la igreja em el nome de Jesus. Amém? E isso implica que quanto mais eu estou esperando ao Senhor, pastor, e para que você está construindo um templo? Se você está esperando ao Senhor, porque a Bíblia diz que os que estão esperando ao Senhor devem abundar em obras. Para que estão fazendo barco? Para que estão inventando de que vão evangelizar outros pueblos? Porque isso faz parte, irmão. A Bíblia diz que os que estão esperando ao Senhor devem abundar em obras, devem não cansar-se e devem entender que vosso trabalho não é em vano em el Senhor. Peter estava esperando o Senhor, está esperando o Senhor. Agora ele não pode mais fazer nada porque o Senhor já o tem guardadito allá em el paraíso, em el terceiro cielo. Pero el rapto de la iglesia ocorrerá. A venida de Cristo ocorrerá em essas 2 etapas. A primeira, em los aires. A segunda, ele pisará a terra. A primeira, sorpresiva, porque os mortos vão ressuscitar e os vivos serão arrebatados, arpitaços. E a segunda, também haverá uma ressurreição de mortos, os que murieron na grande tribulação, os decapitados de la grande tribulação. Pero ele vendrá em glória e estabelecerá o milênio. Para o próximo domingo, nós falaremos sobre o tribunal de Cristo e as bodas del Cordeiro e poquitico de la tribulação e la grande tribulação. Dentro dessa tribulação e grande tribulação há muito que falar. Pero hoje eu queria celebrar com os irmãos essa coisa. Vou terminar temprano. Vou nada, espere. Celebrar com os irmãos esse grande acontecimento e nunca olvidarnos que se o Senhor não vino é porque Ele é longânimo. Coisas requerentes ao arrebatamento, que o Senhor sempre que falou de arrebatamento, falou de vigilância, preparação, santidade, trabalho. É tanto que a Bíblia diz que o reino de los cielos é semejante a um homem que viajou para uma terra muito lejana e entregou talentos para que quando ele regressara encontrara seus servos trabalhando. Quem está esperando o Senhor, irmãos? A Bíblia diz que o Espírito Santo, misericórdia, pouquíssimos. Quem está esperando o Senhor, hermano? Amém. Para não passar pena. A Bíblia diz, e é muito clara em isso, hermanos, que esse é o grande acontecimento da história da humanidade. É o dia em que o Senhor tomará para si os escorridos. Pero não se preocupe, não, hermanos, que você vai estar aí em nome de Jesus. Nós outros vamos estar aí, amém? E se não estou, pastor, vai ler o livro de Tinlaye, porque misericórdia. Também haverá salvação na grande tribulação, sim, pero eu quero estar nas bodas del Cordeiro. Eu quero estar em el tribunal de Cristo,
porque los que sean arrebatados tendrán rangos superiores en el nuevo cielo y en la nueva tierra, hermano. Amén. Los que escapen en la gran tribulación van a entrar como que por fuego, pero los que sean arrebatados serán los generales en el nombre de Jesús. ¿Y usted piensa que va a ser aburrido? No, nosotros haremos parte de todo el complemento que es el reino de Dios en la posición de novia del Cordero. La Biblia dice que nosotros seremos, Dios no tiene hijos predilectos, pero seremos como Él es. Esse critério não é para Israel, não é para os que vão para a grande tribulação. Esse critério é para os que sejam arrebatados. Seremos diferenciados de los demás. Seremos o único pueblo em la história com livre albedrío, igual ao Senhor. Nenhum desses ángeles será igual ao Senhor. Nós outros seremos igual ao Senhor. E não vai quitar nossa personalidade. Seremos o único pueblo que vai poder ir a la Jerusalém celestial e venir a la Jerusalém terrenal. O único pueblo que vai poder ir para Margarita e depois banhar-se no rio de la vida para quitar a sal de la mar. O único pueblo que vai poder ter direito a subir e entrar em el trono de Deus toda hora que queira são os que são arrebatados, e a Bíblia deixa isso muito claro, porque são privilégios de la novia del Cordeiro. Y para ser novia tiene que participar de las bodas. Los de la tribulación serán invitados. Tendrán vestes limpias, vestes blancas. Pero para participar de las bodas del Cordero tiene que ser arrebatado o resucitado con Él en el nombre de Jesús. Vamos a estar sobre nuestros pies. Amén. Vamos o no vamos para la boda del Cordero. Hay mucho que hablar de arrebatamento, hermanos. Pero lo que pasa es que cuando uno habla del arrebatamento de la iglesia, se detiene mucho tiempo llevando a gente a causar critérios equivocados. Vou e não vou, vou e não vou, fulano vá, fulano não vá, fulano vá, fulano não vá. E a mim não me gusta de estabelecer esse tipo de critério. ¿Por quê? Porque a Bíblia diz que serão arrebatados todos aqueles que creyeron en el Senhor, e eu he creído en el Senhor. Amém? Eu não vou ser arrebatado por mis méritos, porque hablo bonito, porque tenho determinada nacionalidade. Não, serei arrebatado porque creio em el Senhor. Vamos cantar aí de las bodas del Cordero, nos preparando já para el domingo. Amém? Vamos cantar 2 coritos de los rapidito, ver que as igrejas. Pero hermanos, nós outros estamos falando um assunto que, pastor, não me gusta. Igualito, hermano, vai ser arrebatado. Não creio em isso, misericórdia. Seremos arrebatados. Eu sei que eu hablo outros assuntos aqui, ministramos, pero hoje eu quisera que Deus libere a criatividade de minha irmã e minha irmã. Pastor, eu estava pensando em montar um negócio, pero já que Cristo vai arrebatar a la igreja, eu vou dizer, não, Senhor, abundantes, crescendo, hermanos. Pastor, eu pensava em casar-me, pero já que Cristo vai arrebatar a igreja, la novia vou deixar em el peleiro, vou deixar embarcado. Não, Senhor, não seja tão embarcador. Case-se. Case-se. Amém? Porque aí já vão ser 2 para acelerar a venida de Cristo. Pastor, eu quero fazer uma carreira universitária, montando um negócio e quero estudar. Já que Cristo vai venir. Não, Senhor. A hora é que tu tens que estudar mais, hermanos. Amém? Pero não olvide a santidade em nome do Senhor. Amém? Menor. Dá-me dó maior, perdão. Há um coro que sempre cantamos aqui na igreja. Sol. Como será el dia que Cristo venga? Como será el dia que Cristo venga? Como será el día que Cristo venga? Como será el día que Cristo? Como será el día que Cristo? Yo no me voy a quedar, no me voy a quedar, yo me voy con Él. Será como Enoch, será como Elías, será como Jesús.
que Enoch foi trasladado, tomado para não ver a muerte. Aleluia. Depois vai ter que morir. Como será el día que Cristo venga? Como será el día que Cristo venga? Como será el día que Cristo venga? Como será el día? Ahora yo voy para atrás. Será como Enoch, será como Elías, será como Jesús dijo en la profecía. Será como Enoch, será como... De repente, aleluya. Ahora vamos para menor, mi menor, mi menor. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque va a llegar las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, Me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Me Rey. gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré Y cantaré al Señor, porque del Cordero de Dios. Se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré. Yo quiero finalizar dizendo a los hermanos que quando nós outros amamos a venida de Cristo, nós outros vivimos melhor aqui na terra, hermanos. Primeiro, sabendo que somos peregrinos aqui. Segundo, sabendo que nosso trabalho aqui não é em vano em el Senhor. Amém? Sempre foi um erro da igreja querer dizer que porque Cristo venga, eu não vou fazer isso, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou projetar, não vou sonhar. Sempre houve esse grande erro. E não é assim. Porque Cristo viene, eu vou a produzir mais aqui na terra em nome do Senhor. Amém? Eu vou a prosperar em nome do Senhor. Porque a vida eterna Deus já la começa a desfrutar aqui em nome de Jesus. Amém? E amém. Quando será? Não se sabe. Ah, pero um pastor puso uma fecha em Buste. Não se sabe. Nem Gabriel, nem Miguel, nem um serafim, nem um querubim, nadie sabe. Esse secreto está bem guardado para esse dia. Porque o Senhor sabia, irmão, que nós outros não somos chismosos, viu? E se eu supiera que o Senhor vem daqui a 5 anos, eu ia passar 4 anos sendo desastre. E em el último ano eu ia pensar em emparejar-me para faltar 3 dias. É assim, irmão. La Biblia dice que cuando alguien abre su corazón a Jesús, hay fiesta en el cielo. Entonces usted acaba de perder también un bochinche grande allá en el cielo
en el sentido de que hay fiesta, hay alegría, hay devoción, porque la venida de Cristo es real, es inminente, en cualquier rato se va a dar. Entonces vamos a aprovechar, vamos a hacer esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día abro mi corazón para que tú, Señor, envíes tu Espíritu Santo y me prepares para tu regreso. Perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre y hazme, Señor, una hija tuya, santa y fiel, que te ame, que espere tu regreso y que pueda encontrarme, Señor, cuando tú vengas en las bodas celestiales del Cordero de Dios. Señor, te damos gracias por tu Espíritu, Señor. Séllala, Señor, afírmala, Señor. Mira también a nuestro hermano, Señor. Mira esta familia, mira este bebé, Señor, este hijo tuyo también, Señor, que está delante de ti. Queremos consagrar esta familia, Señor, para tu reino, Señor, y que tu gracia, Señor, se derrame, Señor, sobre esta familia, Señor, y que así cada uno de nosotros, Señor, podamos regocijarnos, Señor, así como en el cielo hay una fiesta grande, Señor, porque un pecador se arrepiente, Señor, podamos unirnos, Señor, a esa fiesta celestial de alegría, Señor, porque esta mujer, Señor, ha convenido contigo, Señor, servirte, Señor, y serte fiel, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor.